Então, pessoal, hoje nós vamos ver mais uma aula de bioestatística. O nosso tema de hoje é gráficos e séries. Nós vamos aprender como construir gráficos, como montar uma tabela, cálculo de alguns indicadores muito úteis que vão nos auxiliar no tratamento dos dados, na análise, na busca por informações que sejam relevantes no trabalho estatístico. Nossa bibliografia ainda continua sendo o livro da Tatiane Parente, a unidade 1, e o capítulo 3 da Estatística Fácil, que vai falar sobre tabelas e gráficos, tá bom? Esses são os dois livros que a gente vem usando ao longo do curso. A nossa sequência vai ser apresentar o conceito de gráficos, de tabelas, ver os exemplos, e no final nós vamos calcular alguns indicadores de séries de dados. Então, gráfico é uma forma de apresentação de dados estatísticos de maneira viva e rápida. Muitas das coisas que nós vamos ver na aula de hoje pode ser que não seja novidade para alguns, talvez alguns já tenham mais experiência no tratamento de dados ou na apresentação de dados, principalmente porque hoje nós temos uma facilidade muito maior de utilizar softwares como o Excel, como o PowerPoint e outros tantos softwares que fazem a apresentação de dados de maneira mais viva e rápida. E os gráficos servem para isso, para dar mais atratividade àquela informação que a gente deseja passar para o nosso público, para o leitor de um artigo, para uma apresentação em uma reunião. Então o gráfico chama atenção, porque normalmente ele é mais dinâmico, mais colorido e chama mais atenção. Só que nós temos que ter um cuidado ao elaborar gráficos. Os gráficos eles têm que ser simples, claros e verdadeiros. A gente muitas vezes é levado a querer incrementar demais um gráfico e colocar títulos e colocar legendas que acabam tumultuando ou dificultando a percepção da informação que o gráfico quer passar. Então, nós temos sim que ter títulos, legendas, as divisões corretas dos gráficos, mas isso tem que ser apresentado de maneira clara, de maneira que as pessoas entendam o que está sendo apresentado. E, muito importante, os gráficos precisam ser verdadeiros. A gente costuma dizer que, na estatística, a gente pode ir maltratando os dados até eles confessarem o que a gente quer. E isso não é o correto. Nós devemos, sim, apresentar os dados de maneira verdadeira. É muito comum, em épocas de eleição, ou então quando vai mostrar a popularidade de algum candidato, se quem está apresentando os dados, às vezes, estica um pouco mais o gráfico para deixá-lo maior, mostrando que talvez um candidato tem mais preferência ou que um candidato tem menos popularidade. Da maneira que a gente organiza um gráfico e apresenta, a gente pode distorcer a informação, dando mais destaque para aquilo que a gente deseja. E isso não é correto. Os gráficos precisam ser verdadeiros. As escalas respeitadas e os tamanhos e aquilo que está nas tabelas serem condizentes com o que vai ser apresentado no gráfico. Agora vamos ver as definições de tabelas e na sequência a gente vai ver os exemplos para gráficos e para tabelas. Vamos ver um pouquinho sobre tabela. Tabela nada mais é do que um quadro, e esse quadro que vai resumir um conjunto de observações com um objetivo. Essa tabela vai uniformizar essas informações, vai organizar, vai deixar essas informações mais racionais, mais fáceis de serem compreendidas, do que talvez essas mesmas informações em um texto ou em um parágrafo. A gente poderia passar as informações de uma pesquisa apenas escrevendo, mas isso não chamaria atenção. Então, a gente pode dar um passo a mais usando uma tabela, a gente pode dar um passo a mais usando um gráfico. São maneiras diferentes de atrair a atenção do leitor ou de alguém que esteja assistindo uma apresentação que a gente venha fazer. É muito importante chamar a atenção para o que a gente está querendo mostrar. E muitas vezes um texto não consegue fazer isso.
Ainda mais quando a gente vai apresentar números, né? Pode ficar muito confuso. Olha alguns padrões que a gente tem que adotar ao construir uma tabela. Então, quando a gente não tem os dados, imagina que a gente faça uma pesquisa e falte algumas informações, alguns dados a gente não consiga encontrar. A gente não tem esses dados. O que a gente vai colocar na tabela? 3 pontos. Quando a gente coloca os 3 pontinhos no corpo da tabela, é porque a gente não tem os dados. Imagina que a gente quer informações sobre funcionários de uma empresa e no dia da coleta de dados falte alguns funcionários. A gente não consegue aqueles dados. A gente vai ficar sem os dados, a gente não tem aqueles dados. Quando o dado não existe, a gente vai usar um tracinho, como se fosse um hífen ali, coloca um traço. Significa que aquele dado não existe, ele não foi coletado, não foi pesquisado, ele simplesmente não existe. Quando há uma dúvida, a gente faz a pesquisa, ou coleta dados primários, ou dados secundários, e há uma dúvida se aquele dado está correto, a gente vai colocar um ponto de interrogação, para dizer que aquela informação não é 100%, a gente não tem 100% de certeza sobre ela. Isso é muito comum quando a gente faz coleta de dados em bancos de estatística do governo, dados oficiais, que talvez, por algum erro de digitação, um número esteja com uma casa a mais, uma casa a menos. Talvez o número que era para ser representado em 1.000 unidades está sendo apresentado em milhões, na verdade. Talvez o número que ele era para apresentar ali em 1.000, ele está sendo apresentado em 1 milhão. Então, houve um erro de digitação. Então, a gente não tem certeza. A gente coloca ali o ponto de interrogação. E a gente coloca como 0 quando o valor é muito pequeno para ser expresso. Às vezes vai aparecer um valor que vai dar 0,0000348. É um número muito pequeno para você encher uma célula com aquele número. Então você vai colocar o 0. Significa que o valor é muito pequeno para ser expresso. Então são alguns padrões que a gente usa, e esses padrões são orientações vindas do IBGE, que ele tem um padrão para elaboração de tabelas, que a gente tem que levar em consideração na hora de transpor dados que estão num texto, né, que estão soltos, para uma tabela, de maneira mais organizada. Vamos ver um exemplo disso que a gente está falando. Olha, o exemplo 1. Em 2020, de acordo com o IBGE, estima-se que a população do estado de Minas Gerais seja de 21.292.666 habitantes. A do Espírito Santo, 4.064.052 habitantes. A do Rio de Janeiro, 17.366.189. E a de São Paulo, 46.289.333. Totalizando 89.012.240 de habitantes na região sudeste. Para o Brasil, o IBGE estima uma população total de 211.755.692 habitantes. A gente faz a pesquisa pelos dados, isso aí são dados secundários, foram coletados primariamente lá pelo IBGE, a gente acessa o site do IBGE, faz a busca por esses dados, são dados secundários. E a gente apresenta essas informações nesse texto. Horrível, né? Não dá para apresentar essas informações num texto desta maneira e querer que o leitor termine esse trecho lembrando qual que é a população de Minas Gerais. Ele já misturou aqueles números ali, já não sabe o que é milhões, o que é mil, o que é de São Paulo, o que é de Sudeste, não é? Fica muito confuso. Não fica interessante. No meio do parágrafo ali, muitos aí já perderam a atenção, já foram ver outras coisas. A gente já está dormindo. Vamos transformar esse texto em uma tabela. Vocês vão reparar como que vai ser muito mais fácil entender o que está nesse texto. Eu vou pegar essas informações de população e transformar em uma tabela. Olha como é que vai ficar. Nós temos
o título, né, que é a estimativa da população da região sudeste e do Brasil, e agora nós temos os locais, os estados, a região sudeste e o Brasil, e a população de cada um desses locais. Olha como é que ficou mais apresentável. A gente bate o olho e já sabe qual que é a população de Minas Gerais, qual que é a população do Espírito Santo, e assim sucessivamente. Então a tabela tem essa capacidade, dá mais racionalidade aos números, às informações de uma maneira geral, né? Melhor dizendo. E aí, a partir desta estrutura de tabela, a gente consegue identificar alguns tópicos que sempre vão aparecer nas tabelas. A gente vai ver isso aqui agora. Olha só, título. Toda tabela tem que ter um título. E aí no título vai aparecer o que são os dados, de onde eles são, qual o período desses dados. Então no título a gente vai responder o que, quando e onde. Olha esse título. O que é essa tabela? É a estimativa da população da região sudeste e do Brasil. Onde? Região sudeste e Brasil. Quando? 2020. Está claro no título o que se trata a tabela. O título ele tem que ser claro e direto. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes a gente tem que detalhar ao máximo o que é a tabela no título. Mas quanto mais objetivo e direto, melhor. Tá bom? Mas lembre-se, você vai responder o que são aqueles dados, de onde eles são e de quando eles são. Um outro elemento que sempre vai aparecer nas tabelas é o cabeçalho, justamente para indicar o que é cada coluna. O cabeçalho vai estar lá em cima na tabela. Neste caso aí nós temos local informando a primeira coluna, população informando a segunda coluna. Esse é o cabeçalho da tabela. Depois a gente vai ter o corpo da tabela. Lá no corpo da tabela vão estar os dados. Os dados não vão aparecer no cabeçalho ou no final da tabela, vão aparecer no corpo da tabela. Então a gente vai buscar informação da população de Minas Gerais no corpo da tabela. É todo o conjunto, é todo o espaço onde vão aparecer os dados. Depois a gente vai ter lá no final o rodapé. No rodapé da tabela vai aparecer informações como a fonte dos dados. De onde que a gente tirou aqueles dados ali? Do IBGE 2020. Foi quem coletou aqueles dados. No rodapé pode aparecer também notas explicativas. Às vezes você tem que dar alguma informação referente a algum número, alguma explicação de algum número na tabela, vai ser identificado na tabela e vai aparecer lá embaixo no rodapé. Então pode aparecer ali a fonte e as notas explicativas, alguma nota técnica, vai aparecer lá embaixo, tá bom? Mais outro elemento, as colunas indicadoras. O cabeçalho vai fazer essa separação das colunas. As colunas indicadoras dos locais, a coluna indicadora das populações. A gente vai lendo, a gente sabe que uma tabela é organizada por linhas e colunas. As colunas indicadoras vão trazer a listagem dos itens da tabela, que vão formar, na verdade, o corpo da tabela, né? Nenhum mistério nisso aqui, não. As informações na tabela vão estar na célula. A gente diz, e hoje a gente utiliza muito os softwares, como por exemplo o Excel, a gente vai dizer, na célula A3, na célula C4, a célula da tabela, na segunda célula direita, onde a gente vai buscar a informação. Então, cada separação aqui dessa tabela é uma célula. Os espaços aqui em cada linhas e colunas é o que a gente vai chamar aqui de célula. Ok? Então, nós temos aí todos os elementos de uma tabela. Quanto mais organizada for a tabela, quanto mais clara, mais fácil vai ser a leitura dela. Então, antes de montar uma tabela,
a gente tem que fazer uma preparação mental de como que a gente vai organizar aqueles dados. Será que eles precisam ser organizados em linhas ou é melhor a coluna? E aí vai depender muito também do espaço que a gente tem para apresentar. O tamanho da folha, se for o caso de uma impressão, o tamanho de um slide, o tamanho de um banner. A gente vai pensar, comparando o espaço que a gente tem com as informações. Muitas vezes o espaço vai exigir uma tabela com mais colunas. Aí você vai ter que transpor aquela tabela para ela ter mais colunas. Outras vezes é melhor ir adicionando linhas. Então, depende muito de cada situação, como que a gente vai organizar uma tabela. Mas, tá um texto ali com muitas informações, tem que pensar antes, fazer um rascunho ali para tentar montar a tabela de maneira que ela fique o mais claro possível. Vamos ver um gráfico desta tabela que a gente acabou de montar no slide anterior. Nós temos aqui a tabela da população, a estimativa de população da região sudeste. Vou melhorar essa informação aqui mostrando um gráfico. E aí nós vamos ter o gráfico de colunas. É o primeiro tipo de gráfico que a gente vai ver. As colunas estão mostrando justamente o tamanho da população de cada estado. Tá bom? Como eu disse lá no começo, pode ser que para alguns essa informação seja bem direta, já tem mais costume de fazer. Para outros é o primeiro contato. Então, nós vamos explicar detalhes por detalhes de um gráfico. Então, vamos ver que no gráfico também vai aparecer o título e também vai aparecer a fonte. É o mesmo título, a estimativa da população da região sudeste do Brasil em 2020. E como é um gráfico de colunas, quanto maior a coluna, maior é o valor da informação que a gente está apresentando. Então, o estado de São Paulo, ele tem aqui em torno de 45, 46 milhões de habitantes. No eixo da esquerda, que seria aqui o eixo Y, nós estamos representando o total de habitantes. No eixo X, no eixo horizontal, nós estamos apresentando os estados. O Espírito Santo, que é o estado com menor população, é o que teve a menor barra. Tá bom? Esse tipo de gráfico, ele é muito simples de ser montado, porque o tamanho da coluna vai representar o tamanho da informação lá no banco de dados. Se a gente voltar aqui, a gente vai pegar exatamente essa mesma informação. Bom, no final, eu vou abrir essas tabelas lá no Excel, nós vamos montar juntos lá no Excel para a gente praticar um pouquinho. No final do gráfico, eu coloco aqui também a fonte do mesmo jeito que a gente fez na tabela. Vamos agora, já que a gente viu tipos de... já que a gente viu definição de gráficos, definição de tabelas, eu vou apresentar agora para vocês tipos diferentes de tabelas, que a gente chama de séries estatísticas. A maneira como os dados são organizados. Então, série estatística vai ser toda tabela que apresenta uma distribuição de um conjunto de dados em função da época, do local ou da espécie. Nós vamos ver algumas séries estatísticas, vocês vão reparar que vão estar relacionadas à época, ao local ou à espécie, ou a gente pode dizer também ou à categoria. Vamos lá ver isso aqui então. Primeira que a gente vai ver é a série histórica ou cronológica. Como o próprio nome diz, nós vamos apresentar na série histórica informações em um período de tempo. Por isso que ela chama histórica, por isso chama cronológica. A gente vai apresentar sequências de tempo, de dias, de semanas, de meses, de anos, não importa qual intervalo de tempo. Esse é um exemplo de série histórica. É a cobertura vacinal tríplice viral da região sudeste do Brasil de 2015 a 2018. Em 2015, 99,92% da população da região sudeste foi vacinado pela tríplice viral. Em 2016, 98,07%.
2017, 82,85%. E 2018, 67,93%. Esses dados são do Ministério da Saúde de 2019. Então, é uma série histórica. Eu estou vendo a evolução, como que, ao passar dos anos, está a vacinação tríplice viral na região sudeste do Brasil. Então, a gente vê por essa tabela que a porcentagem de cobertura vacinal diminuiu substancialmente de 2015 para 2018, de 99% da população da região sudeste para 67%, 68% arredondando ali. Isso mostra uma tendência, liga-se um alerta no Ministério da Saúde de que as famílias estão se vacinando menos. Isso é muito preocupante. Série histórica ou cronológica? Vamos apresentar essa tabela em um gráfico. Vamos tornar essa informação mais atrativa. E aí a gente vai usar o gráfico de linha. O gráfico de linha é um dos mais usados para se apresentar séries históricas, que indicam essa tendência, se aquela informação está diminuindo ou está aumentando. O título a gente vai repetir, cobertura vacinal tríplice viral da região sudeste. Lembra de colocar a fonte lá no rodapé. E o gráfico de linha mostra que de 2015 até 2018, a cobertura vacinal diminuiu. No eixo vertical, a gente coloca as porcentagens, no eixo horizontal, as datas, os períodos de tempo. Como é que faria isso no caderno? Só para vocês entenderem a formação do gráfico. Cada porcentagem associada àquele ano é um ponto neste gráfico. Então, eu tenho um ponto aqui de 2015 em 99%. Cada ano da tabela é representado por um ponto. E depois liga-se os pontos. Que quando a gente faz isso no Excel, ele vai ligá-los automaticamente. Mas é como se, para cada informação que a gente tivesse um ponto. E aí, no final, a gente vai ligar os pontos. No Excel, a gente vai fazer isso de maneira automática. Este é o gráfico de linha. Ele é indicado para casos que a gente quer mostrar uma tendência, né? E muito usado para séries históricas. Vamos ver agora mais um tipo de série. Série categórica. Por que categórica? Porque as informações vão estar dispostas em categorias, em espécies, em grupos diferentes. Olha o título dessa tabela. É uma tabela do IBGE de 2018. E ao acessar o site do IBGE e fazer o download de tabelas assim, elas vêm com esse título mesmo, detalhado. Ó, a tabela diz respeito a jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudam e não estão ocupados, que não tomaram providência para conseguir trabalho no mês de referência. Isso foi feito em 2018 no Brasil. Ele vai dividir os grupos de idades, ou seja, as categorias de idades. De 15 a 17 anos, lá em 2018, tinha 179 pessoas. Não é 179 pessoas, é 179 mil pessoas. No cabeçalho da tabela está falando que a quantidade é expressa em mil. Cada número, cada célula desta coluna indicadora de quantidade significa 1000. Então, é 179 mil pessoas entre 15 e 17 anos não estudaram, não estavam trabalhando e não correram atrás de procurar emprego em 2018. De 18 anos a 24 anos, a gente tinha 1.377 pessoas? Não. A gente tinha 1.377.000 pessoas. Isso aqui a gente vai multiplicar por 1000. E assim os demais. Última categoria, de 25 a 29 anos. 840 mil pessoas. E aí também traz a informação do total.
que é a soma de pessoas, de jovens entre 15 e 29 anos, 2.396.000 pessoas. Série categórica. A gente organiza os dados por grupos, por categorias, apresentando separadamente. Vamos jogar essa tabela num gráfico e ver como que seria a apresentação de uma série categórica em um gráfico? A gente pode usar o gráfico de setor. O gráfico de setor ele é ótimo para apresentar categorias, porque cada parte da circunferência, cada espaço delimitado, vai representar uma das categorias. Quanto maior a área ocupada na circunferência, maior é o valor da categoria. Então, o título é o mesmo, a fonte é a mesma. Eu estou representando aquela tabela em um gráfico e a gente vê a mesma informação que estava na tabela. 1.377.000 entre 18 e 24 anos, que é a área em verde. Tenho 179.000 pessoas de 15 a 17 anos. E 840 pessoas de 25 a 29 anos. Então, você separa cada setor por cores diferentes. Você pode, em alguns casos que você não consegue a impressão, uma impressão boa, porque aqui você teria que imprimir a cor, você poderia representar isso aqui ou por pontos, ou por linhas, riscando cada setor, criar alguma outra arte, alguma outra forma de apresentação que você separe os setores, né? Mas cada setor vai representar uma categoria. Lá no final eu vou mostrar para vocês, lá no Excel, como que faz isso. Mais uma série agora. Agora é a série geográfica. Essa não tem mistério nenhum, porque o nome nos ajuda demais a saber, né? A série geográfica vai apresentar informações de regiões, de áreas, pode ser de países, de cidades, de bairros, não importa. Vai representar regiões. Série geográfica. Essa tabela traz total de medalhas nas Olimpíadas de Verão no Rio de Janeiro em 2016. O que é a tabela? Total de medalhas. Onde? Olimpíadas de Verão no Rio de Janeiro. Quando? 2016. A fonte é o Comitê Olímpico Internacional, lá de 2016. Então a gente tinha 4 países sendo apresentados aí nessa tabela. Estados Unidos, 121 medalhas, China, 70 medalhas, Grã-Bretanha, 67 medalhas e Rússia, 56 medalhas. É uma série geográfica. A gente separa as informações por regiões geográficas. Então o nome é muito fácil de nos ajudar a lembrar o que é essa série. Vamos mostrar isso no gráfico? Olha agora, gráfico de barras. A diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas é a disposição das informações. O gráfico de barras, nós temos justamente as barras mostrando o tamanho de cada informação. Diferente do gráfico de colunas. Os gráficos de colunas partiam do eixo horizontal. As barras vão partir do eixo vertical. Então, o total de medalhas nas Olimpíadas de Verão do Rio de Janeiro. Estados Unidos tinha 121 medalhas, vai ser a maior barra. Depois a China, Grã-Bretanha, Rússia. E aqui um detalhe importante. É muito importante padronizar a apresentação de um gráfico de barras, começando com a menor informação abaixo e subindo. Então, repare que a Rússia está com a menor quantidade de medalhas. Deixa eu voltar ali na tabela. Ela tinha 56 medalhas. Depois a Grã-Bretanha com 67, a China com 70, Estados Unidos com 121 medalhas. Então, você vai apresentar de maneira crescente as informações, do menor, mais próximo do eixo, até o maior, mais distante do eixo. É muito importante essa padronização. Fica mais fácil de visualizar. A gente já percebe ali uma sequência. Lendo ali de cima para baixo, vai diminuindo as informações. E a última
série que a gente vai ver é a série de dupla entrada. Essa tabela traz a mesma informação da tabela anterior, que era o total de medalhas, mas agora traz também os tipos de medalhas: ouro, prata e bronze. Por que é uma série de dupla entrada? Porque eu tenho informações agora, tanto nas linhas, que são os países, quanto nas colunas, que são os tipos de medalhas. Então, essa é uma série de dupla entrada geográfica e categórica. Geográfica, porque eu apresento os países; categórica, porque eu apresento as categorias de medalhas, os tipos de medalhas. E eu tenho uma informação agora mais detalhada, porque eu sei que das 121 medalhas dos Estados Unidos, 46 era de ouro, 37 era de prata, 38 era de bronze. E assim com os demais países. Quando a gente transforma isso num gráfico, a gente tem uma visualização bem mais interessante, ó. É um gráfico de colunas múltiplas. Se você quisesse apresentar em barras, seria um gráfico de barras múltiplas. Eu apresentei ali em colunas. É o total de medalhas nas Olimpíadas, sendo que agora a parte amarela são as medalhas de ouro, as de prata em cinza e as de bronze aqui um pouco mais avermelhado. Então eu sei que os Estados Unidos tem um pouco mais de 40 medalhas de ouro, 30 e poucas medalhas de prata e as medalhas de bronze. Da mesma forma, Grã-Bretanha, China e Rússia. Olha como é que é mais interessante. O indivíduo lê o gráfico, já associa as cores com a informação, isso é importante, tem que ter essa percepção. Já pensou se eu escolhesse ali outras cores, escolhesse o ouro com a cor vermelha, a prata com a cor amarela, e trocasse as cores, eu ia gerar uma confusão. Na hora de montar um gráfico, tem que ter um pouco de bom senso, de pensar assim, eu vou escolher cores que tenham a ver com a informação que eu estou querendo apresentar, e que fique fácil das pessoas entenderem. Então, o gráfico de colunas múltiplas nos ajuda a pegar informações de uma tabela de dupla entrada. É muito utilizado para isso. Chama mais atenção. Então, nós vimos aqui até agora o conceito de gráficos, os conceitos de tabelas. Nós vimos 4 tipos de tabelas, que eu estou chamando aqui de séries, né? As séries são as informações apresentadas em tabelas. Então, a gente viu a série categórica, a série histórica, a série cronológica e a série de dupla entrada. Para cada uma dessas séries, a gente usou um gráfico para representá-las de maneira mais interessante, visualmente mais atrativas. Nós vamos ver agora, sobre dados absolutos e dados relativos. E a partir dessa definição, nós vamos calcular alguns indicadores. E aí nós já vamos começar a trabalhar matematicamente com as séries, calculando indicadores de séries. Dados absolutos, e isso aqui parece simples, mas muitas pessoas confundem isso, dados absolutos são aqueles resultantes da nossa coleta direta, sem a gente fazer nenhuma manipulação, nenhum cálculo. É o dado absoluto, resultado da coleta de dados. Os dados relativos já são aqueles que vão ser analisados em conjunto, uns com os outros. E eles vão ser o resultado da comparação, da divisão, que é o que está ali no slide, do quociente entre dados absolutos. É como a gente dizer, o salário vai aumentar R$100, por exemplo. R$100 é o dado absoluto. Esses R$100 vão representar quantos por cento de aumento? 5%, 2%? Isso são dados relativos. Ok? Olha um outro exemplo. Imagina que você vá a um supermercado e escolha comprar
carnes. Então tem lá a carne de boi e a carne de porco. O preço de cada uma das carnes é o dado absoluto. Então, uma carne de boi é R$40, uma carne de porco é R$20. Dados absolutos. E os dados relativos? Eu posso dizer que a carne de boi é 2 vezes mais cara do que a carne de porco. Porque eu estou relacionando o preço das duas carnes. Eu estou dividindo o preço das duas carnes. E aí eu tenho dados relativos. Nós vamos agora usar as tabelas para a gente fazer cálculos desse tipo. Dados absolutos, dados relativos, e vamos ver uma série de índices agora. Vamos fazer alguns cálculos daqui para frente. O primeiro que a gente vai ver são as porcentagens. E porcentagens talvez não seja mistério para a maioria das pessoas, porque nós calculamos porcentagens no nosso dia a dia. Mas a gente vai ter uma fórmula ali para calcular as porcentagens. Eu quero saber o total de medalhas dos Estados Unidos vão representar quantos por cento do total de medalhas dessas 4 principais nações nas Olimpíadas. Eu vou relacionar as 121 medalhas com as 314. Por isso que é um quociente, porque eu vou dividir total de medalhas dos Estados Unidos pelo total de medalhas do grupo ali das 4 nações, que vão, esse total vai representar os 100% de medalhas. Então, a porcentagem dos Estados Unidos é a divisão do valor dos Estados Unidos, do valor que eu estou calculando, pelo total. Eu vou calcular a porcentagem. Então, o valor relativo, VR aqui eu estou chamando de valor relativo. O valor relativo das medalhas dos Estados Unidos é 121 dividido por 314, que vai dar 0,3854. Quando eu multiplico aquilo ali por 100, eu vou ter a informação em porcentagem. 38,54%. Então, 121 medalhas representa 38,54% do total. Qual a importância disso? A informação, os Estados Unidos conquistaram 121 medalhas. Se as pessoas não sabem qual o total de medalhas, elas não vão saber se isso é muito ou se isso é pouco. Mas todo mundo sabe que o total representa 100%. Nós temos essa noção. Quanto mais perto de 100%, mais perto do total. É um número maior. Então, para a maioria das pessoas, dos leitores, das pessoas que vão assistir nossas apresentações, a noção de porcentagem traz muito mais informação do que o valor absoluto. Então, 38,54% é um valor mediano, né? Está abaixo da metade do total de medalhas daquele grupo. Só que nós vamos calcular dos outros grupos também. Nós vamos ver a porcentagem dos outros grupos. Então, Estados Unidos, 38,54%. Para achar a porcentagem da China, depois da Grã-Bretanha e depois da Rússia, é só repetir o cálculo. Então, da China seria 70 dividido por 314. Ok? E aí a gente tem os outros valores ali da tabela, completando a tabela. Então, 70 medalhas da China representam 22,29% das medalhas. A soma daquelas porcentagens, obrigatoriamente, tem que dar 100%. Lembre-se, todo quociente, ou quase todos os quocientes, vão dar números decimais. Pode ser que não dê o 100%, pode ser que dê 99,9%, 99,99%. Você vai usar o princípio do arredondamento. Você vai arredondar para o inteiro mais próximo. Tá bom? Então, quando faz a porcentagem, vou falar o que eu faço. Não é uma regra. Quando eu faço um cálculo de porcentagem, antes de multiplicar por 100, eu deixo 4 casas depois da vírgula.
Então, daria 0,3854. Porque na hora que eu multiplicar por 100, ainda vão sobrar 2 casas depois da vírgula. Quanto mais casas depois da vírgula, mais garantido que vai dar o 100%. Mas isso não é uma regra, tá bom? Não é uma regra. Você poderia apresentar essa mesma tabela com uma casa depois da vírgula, não teria problema. Depende da situação, tá bom, pessoal? Depende da situação. Mas se tiver que arredondar, você vai arredondar sempre para o inteiro mais próximo. Se tiver abaixo de 5, vai arredondar para baixo. Acima de 5, vai arredondar para cima. Essa é a regra. Então, primeiro cálculo de valor relativo são as porcentagens. Você vai saber a participação de cada elemento no todo, no total. Vamos ver mais uma? Agora nós vamos calcular taxa de variação. Taxa de variação mede quanto que um dado, quanto que uma variável variou de um período para o outro. Qual foi a evolução de um período para outro? Que pode ser qualquer intervalo de tempo. Essa tabela aí traz o total de medalhas do Brasil nas Olimpíadas. Quais Olimpíadas? De 2004 a 2016. 2004 teve 10 medalhas, 2008, 17, 2012, 17, 2016, 19 medalhas. Então, eu falar assim, o Brasil de 2012 para 2016 passou de 17 para 19 medalhas. Isso é bom? Isso é muito? Isso é pouco? O número absoluto não tem essa capacidade de facilitar o entendimento. Mas a porcentagem, sim. E a taxa de variação vai justamente calcular isso em porcentagem. A fórmula da taxa de variação é o valor final do período que você está considerando, menos o valor inicial do período, dividido pelo valor inicial. Isso é a taxa de variação. Tá bom? No final da conta, a gente vai multiplicar por 100. Entendeu? Valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Então, dá para calcular a taxa de variação para todas as variáveis. Desde que você tenha uma série histórica, que é o caso dali das Olimpíadas, você vai calcular a taxa de variação para qualquer variável que a gente quiser. Vamos calcular a taxa de variação de 2004 para 2008. O valor final, como é uma série histórica, e o que eu vou falar aqui é meio óbvio, mas eu vou ter que falar. O valor final numa série histórica é o valor mais recente. O valor inicial é o valor mais antigo. Então, se eu estou calculando de 2004 para 2008, o valor final é o de 2008. E o valor inicial é o de 2004. Então, ficaria que a taxa de variação percentual de 2008 para 2004 seria 17, que é o de 2008, menos 10, 2004, sobre 10. Então, daria 7 dividido por 10, daria 0,7. Multiplicando por 100, 70%. 70%. Então, de 2004 para 2008, o Brasil teve um aumento de 70% no número de medalhas. Certo? Imagina o Comitê Olímpico Brasileiro indo lá no governo, na época, pedir verba para financiar os atletas. Aí o representante do Comitê Olímpico Brasileiro chega lá no Ministério dos Esportes, quando tinha Ministério dos Esportes, falava assim, olha, nós precisamos de mais dinheiro, nós melhoramos nosso desempenho, nós passamos de 10 para 17 medalhas. Essa informação chega nos ouvidos de uma maneira. Agora, se ele chega lá e fala assim, nós queremos mais dinheiro, nós tivemos um aumento de 70% no nosso desempenho. Tá vendo? A informação 70% fala muito mais claro do que aumentou de 10 para 17. Mesmo sendo a mesma informação. 70%. Eu aumentei meu desempenho em 70%. Então, a taxa de variação traz essa informação em porcentagem. Repararam ali na tabela que a célula
do valor anual de 2004 ficou sem nada, ficou um traço, porque essa informação aqui, eu não tenho ela. Ela não existe, né? Na verdade. Por que ela não existe? Porque eu não tenho a informação de 2000, total de medalhas de 2000 nessa tabela. Não tem como eu calcular a taxa de variação de 2004 para 2000 com as informações dessa tabela, porque não aparece o 2000 ali. Então ficou um tracinho ali. Ok? Repetindo o cálculo de 2008 para 2012, depois de 2012 para 2016, nós vamos ter ali as taxas de variações. Olha lá, a variação anual de 2012 foi 0%. Claro. Então, ficou em 17 medalhas, né? Depois, para 2016, aumentou 12%. 12%. E olha a análise que nós fizemos agora há pouco das verbas do Comitê Olímpico Brasileiro. Era de se chegar em 2016 e na hora de prestar contas do dinheiro, o governo cobrar o COB, né? Ora, mas nós fizemos a Olimpíada no Brasil, investimos e vocês conseguiram apenas 12% a mais de medalhas? Vexame, né? Entenderam? Então, olha que interessante. Só 12% a mais que esse investimento todo, com torcida, com maior delegação, só aumentamos 12%. Deixa a desejar. Informação que escancara o mau desempenho do Brasil ali naquela Olimpíada, considerando que o país sede sempre tem um desempenho melhor, que tem mais delegação e tem torcida a favor. Enfim, isso aí E repare que a gente vai calculando e vai analisando, para tentar entender o que aconteceu. Outra coisa importante, antes de eu passar para o próximo indicador. Essa tabela, nós calculamos a taxa de variação Olimpíada após Olimpíada, considerando final e inicial, o ano da Olimpíada, sequencial, ok? Mas nada impede de eu calcular uma taxa de variação de 2004 para 2016. Seria 19 menos 10 dividido por 10. Poderia calcular de 2012 para 2004, de 2016 para 2008. Então, primeiro, você estabelece o intervalo. Qual é o intervalo de variação que você quer calcular? Define o final e o inicial, joga na fórmula. Tá bom? Taxa de variação. Então, nós vimos as porcentagens, a taxa de variação. Vamos ver mais uma agora. Índices. Os índices, eles vão ser razões ou divisões entre grandezas de uma maneira que uma não inclui a outra. A gente vai dividir dois valores de unidades diferentes. Um não vai incluir o outro. Vamos ver dois exemplos de índices. Por exemplo, o índice de densidade demográfica no Brasil em 2019. É a divisão da população pela superfície do país. População em número de habitantes, superfície em quilômetros quadrados. Então, são duas grandezas. Quando eu falo grandezas, são duas variáveis de unidades diferentes. Então, eu tenho ali que a população em 2019 estava estimada em 212.834.474, dividido por uma superfície de 8.515.767,05 quilômetros quadrados. Quando a gente divide, vai dar 24,99 habitantes por quilômetro quadrado. É um índice de densidade demográfica. Outro exemplo, PIB per capita. Já ouviram essa informação, às vezes, nos jornais? Sempre quando é divulgado o PIB é o produto interno bruto de um país, é a soma das riquezas de um país. Mas eu quero, talvez, saber a informação quanto que essa riqueza vale dividindo por todos os habitantes. Eu vou ter o PIB per capita. Eu vou dividir o PIB pela população. PIB vai ser expresso em reais. População em habitantes.
Então, a gente vai ter ali 7.257 bilhões de reais dividido pela população, pelos 212 milhões. Terminando ali o cálculo do PIB per capita, daria R$ 34.096,28 por habitante. Esse seria o valor se toda a riqueza do país fosse dividida pela população. Isso é um valor anual. O PIB, neste valor aí de 7 trilhões, é um valor anual de 2019. Então lembre-se, índice, você vai dividir dois valores que estão em unidades diferentes. As duas grandezas que uma não faz parte da outra. Que é diferente do coeficiente. O coeficiente vai fazer a mesma divisão, só que agora a gente vai fazer a divisão agora de variáveis nas mesmas unidades. E aí a gente vai relacionar o número de ocorrências com o número total. Vai ser o coeficiente, que é muito semelhante com a porcentagem, né? Ele lembra a gente lá da porcentagem. Mas olha esse coeficiente de natalidade. Esse é do Brasil de 2018. É o número de nascimentos pela população. Então, é a mesma unidade. Pessoas. É um coeficiente. Então, eu vou ter o número de nascimentos lá em 2018. 2.899.851 dividido pela população, quase ali 213 milhões. Vai dar 0,0136. Ali, esse 0,0136 não tem unidade. Porque as unidades já foram divididas quando eu dividi nascimentos, que são pessoas, por população, que também são pessoas. Aquilo ali é apenas um coeficiente, vai ser uma informação de grandeza. Quanto maior o número, maior o coeficiente, o inverso também. Tá? Então, o coeficiente ali não é o caso de arredondar, porque não tem uma unidade. O arredondamento ali vai depender da praticidade. Se você precisa ter 4 casas depois da vírgula, se 2 casas já é suficiente, se às vezes você nem precisar das casas depois da vírgula, não é necessário. Aí vai depender do que você vai fazer com essa informação. Olha um outro exemplo de coeficiente. O coeficiente de mortalidade. É a mesma ideia do anterior, só que agora com o número de óbitos. 1.283.496 óbitos, dividido pela população, vai dar 0,0060. É o coeficiente. Só que aqui o coeficiente, como ele não tem uma unidade, vai acontecer a mesma coisa da porcentagem se a gente não multiplicar por 100 e passar essa informação que talvez as pessoas não vão entender, não vai descer bem essa informação, as pessoas não vão compreender. Porque se eu falar assim, ó, a coeficiente de natalidade no Brasil foi de 0,0136, não é um número difícil de entender? Imagina se fosse mais quebrado ainda, é um número difícil. Então, a gente resolve este problema calculando uma taxa, que é a multiplicação do coeficiente por um múltiplo de 10. Normalmente vai ser o 100, porque aí eu transformo aquele coeficiente sem unidade em porcentagem. E aí fica fácil dizer que a taxa de natalidade vai ser o coeficiente vezes 100. Então vai ser 0,0136 vezes 100 vai dar 1,36%. Então é mais fácil dizer, olha, em 2018 a taxa de natalidade foi 1,36%. É mais fácil de entender. Taxa de mortalidade é a mesma coisa, você vai multiplicar o coeficiente por 100. Então vai dar 0,0060 vezes 100, 0,6%. É mais fácil de entender. Ou seja, eu entendo que é um valor pequeno, menos que 1%. Essa é a vantagem de se calcular uma taxa. Ok? Então, nós vimos nessa segunda parte da aula o cálculo de alguns indicadores. Porcentagem, você vai dividir a parte pelo todo. Taxa de variação, você vai calcular a evolução de uma variável
de um período para o outro. Os índices, você vai dividir grandezas de unidades diferentes, e você consegue ter informações interessantes relacionando variáveis. Coeficientes, você vai dividir grandezas na mesma unidade, que vai dividir a ocorrência pelo todo, e a taxa você vai multiplicar o coeficiente por um múltiplo de 10, que normalmente é o 100. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ir lá no Excel e eu vou apresentar essas tabelas para a gente fazer os gráficos lá no Excel. E vou falar mais uma vez. Pode ser que para algumas pessoas isso seja bem tranquilo, não conheço todos ainda. Para alguns vai ser o primeiro contato, vamos fazer do zero. Então eu tenho aqui aquela tabela que fala do tamanho da população da região Sudeste. Só que eu tenho aqui Brasil, região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E nós vamos montar aqui um gráfico de colunas. Eu vou selecionar, só que eu não quero pegar a informação do Brasil da região Sudeste. Eu vou fazer igual eu fiz lá na apresentação. Então eu vou selecionar aqui local e população. Local está na coluna A, população na coluna B, e vou selecionar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vou lá na função inserir, que é o segunda abinha aqui do Excel, inserir, e vou colocar aqui um gráfico de colunas. Vou ter uma área de gráficos, ó, aqui, e esse Excel mais recente, ele já tem uma inteligência artificial nele, que ele já entende o que você está querendo fazer e sugere vários tipos de gráficos. Eu vou selecionar aqui, ó, inserir gráfico de coluna ou de barra. Vou clicar. Eu tenho aqui colunas 2D, colunas 3D. Pai, eu não gosto de fazer colunas 3D, porque vai emperequetando demais o gráfico, sabe? Vai deixando ele pesado e difícil de, às vezes, você inseri-lo numa apresentação de PowerPoint. Então, faz o simples. O gráfico ele tem que ser simples, claro e verdadeiro. Então, escolhi ali o gráfico de colunas 2D. Então, ele saiu aqui muito grande. Eu vou reduzir ele aqui um pouquinho para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Agora, a formatação do gráfico vai muito do gosto de cada um. Porque ele traz aqui o título da população, que nós buscamos aqui na tabela. Se você preferir escrever o título fora dessa área do gráfico, fica melhor, tá certo? Às vezes você vai digitando seu trabalho, tem que apresentar um gráfico. Se você colocar o título aqui na própria área do gráfico, fica muito simples, não dá um estilo ao seu gráfico. Então, o que eu faço? Normalmente, eu não uso esse título, escrevo o título fora daquela área, igual eu fiz lá na apresentação. Então, você colaria este gráfico, ou no Word, ou num PowerPoint, ou outro lugar que você quiser, colocando o título fora, tá bom? Mas aqui ainda, sobre o gráfico, aqui na esquerda, se você selecionar aqui a área do gráfico, aqui na esquerda, tem adicionar elementos do gráfico. Se você clicar aqui, você vai ter a opção de colocar informações nos eixos, se você quer colocar no eixo da esquerda ou no eixo da direita. Se você quer colocar o título dos eixos, ó, colocar aqui o título dos eixos lá embaixo, horizontal. Vou colocar aqui os estados. E coloco o título. Lá dá para você colocar o título do eixo principal, no vertical. Pode colocar também. Colocaria aqui os habitantes. As opções de formatação, quando você clica no gráfico, vai aparecer as ferramentas de gráfico, vai ter o design, se você quer mudar o design do gráfico, né? Lembra que quanto mais efeitos você vai pondo no gráfico, mais pesado vai ficando o arquivo. Mais difícil dele ler em outro lugar. Se você tiver um dispositivo mais lento, a internet mais lenta, vai ficando mais difícil. Quanto mais simples, mais o risco de errar é menor. Então, o que você tem que equilibrar?
a clareza do gráfico e a beleza da apresentação com o tamanho do arquivo. E onde que você vai pôr esse gráfico? Senão ele não roda, tá? Colocar gráfico muito cheio, ele demora a carregar lá no PowerPoint. Tem que tomar esses cuidados. Tá? Mas hoje em dia a maioria dos dispositivos estão vindo mais modernos. Não sei se isso ainda é um grande problema, mas pode acontecer também. Tá bom? Então esse é o gráfico de colunas. Esse da série histórica, nós vamos fazer agora o da série histórica. Ele é aquele caso que nós fizemos um gráfico de linha, né? As séries históricas indicam tendências e a linha apresenta essa informação de uma maneira melhor. Aqui nós temos apenas 4 anos. Se a gente tivesse um período de anos maior, ia ficar mais visível ainda que a linha representa melhor. Então, neste exemplo, os melhores seriam ou de colunas, que poderia usar o de colunas, ou de linhas. Ou de linhas. Ficaria também muito bom. Vamos ver outro. Agora sim, agora os de categoria, série categórica. Vamos selecionar as informações que a gente quer. Repare que eu não estou pegando o total, porque eu não preciso representar o total lá. Vou inserir. Vamos colocar aqui agora um gráfico de barras. Poderia colocar um gráfico de barras também. Colocar um gráfico de barras. E aí você vai formatando depois do jeito que você achar melhor. Se quiser tirar o título, colocar o título fora. Aqui já está explicando. Aqui você pode colocar o título dos eixos. Se você clicar, por exemplo, em uma das barras, botão direito, formatar série de dados. Vai abrir uma série de opções de você mudar a cor. Você pode mudar a cor. Aqui está em azul. Posso colocar laranja. Bom, se você quiser formatar só uma das séries, não quiser formatar as 3, aí você clica em uma específico, você consegue mudar a cor só de uma delas, fazer com cada categoria sendo uma cor diferente, pode também. Aí aqui vai da necessidade, da criatividade de você usar as ferramentas de formatação do gráfico aqui. Sempre lembrando que aqui menos é mais, né? Menos é mais. Então, seria um gráfico de barras. Ah, professor, não quero gráfico de barras, quero outro. Esse espaço aqui na largura vai ficar muito, muito apertado lá na minha página. Eu quero um gráfico de colunas. Olha que interessante, talvez vai ficar um pouco pequeno. Ele tem a opção de você colocar as colunas separadas, tá vendo aí, ó, separadas, ou colocar as colunas juntas, seria uma outra opção. Mas olha como as colunas juntas ficou um pouco estranho. Eu prefiro as separadas, aí eu vou colocar as separadas, as colunas separadas. Ok? Então aqui é um caso que aí você tem mais liberdade de escolher o tipo de gráfico. Aqui, a liberdade é até maior, porque você pode colocar elas em setor. Foi o que a gente fez lá nas apresentações, né? Você coloca em setor. E o Excel, ele te dá a opção de colocar aqui até a legenda. A legenda dentro... Legenda não, os rótulos. Se você quer colocar rótulos de dados, ó, você pode colocar os rótulos em números dentro do gráfico, certo? Você pode colocar ele fora do gráfico. Você pode apresentar esses rótulos, ao invés de colocar o valor, igual eu estou colocando aqui, a quantidade de pessoas. Aqui na formatação você pode colocar também a porcentagem, ó. Vai me dar o total e a porcentagem. Eu já calculo a porcentagem. Ah, não quero colocar o total. Vou colocar só a porcentagem. Vai ter a porcentagem de cada um deles. Então, de 18 a 24 anos, que é 1.377.000 pessoas, representa 58% desse grupo aí.
Esse aqui seria o gráfico de setor. E o outro que a gente fez foi o das medalhas, né? Que esse aqui é o caso que a gente fez do gráfico de barras, nós já fizemos, né? Coloca inserir, gráfico de barra, vai dar o total de medalhas dos países. Pode colocar ele em barras, ou pode colocar em colunas também. Vamos mostrar ele aqui em colunas, porque o de barras nós já vimos, né? Você coloca ele em colunas. Fica aqui também em colunas. Ok? E terminamos aqui nossa aula sobre gráficos, tabelas e séries.